Salve você no Tomazão TV, nessa quinta-feira, como eu havia prometido, um papo com o presidente Antônio Carlos Teixeira, avaliando a temporada azulina, os projetos para 2025. Lógico que ele não vai falar tudo, porque ele é mão fechada, aquele cara pão duro, não, brincadeira, a gente vai trocar uma ideia bacana aqui, mas eu faço questão de lembrar você que vai no botãozinho aqui, assina o canal, aciona o sininho, deixa o like, que é muito importante, que é para a gente poder divulgar cada vez mais o canal, o YouTube possa divulgar e convidar outras pessoas a conhecer o nosso trabalho, o nosso conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então, vem com a gente, hoje exclusivamente para o torcedor azulino, um pouquinho do que foi a temporada. Obviamente que os 500 quilos que tinha nas costas, para começar do final, muito mais aliviado, podendo projetar um futuro muito mais alvissareiro, eu diria, para o Remo, né, Tonhão? Aquele abraço, obrigado pelo atendimento, pela disponibilidade para poder conversar um pouquinho com os amigos aqui do YouTube. Grande abraço, Tomás, um prazer falar com você, com todos os seus assinantes. Tomazão, né? TV, né? Tomazão TV, né? Na verdade, a gente estava... Não vamos apoiar na mesa, porque senão vai ficar balançando. Não, não tem problema não, aqui não tem... Senão vai ficar tremendo aqui. Dois pesos pesados. Dois pesos pesados. Mas, enfim, a gente projetou, né, esse sucesso, esse acesso. Logicamente que no começo a coisa não funcionou de acordo com o que a gente planejou. Tivemos alguns resultados que não foram de acordo com um prognóstico, vamos dizer assim, mas um grande fiasco realmente foi a desclassificação precoce para a Copa Brasil. Eu ia fazer assim, escalonado isso, porque na verdade não foi falta de planejamento. Planejamento houve. O problema foi o resultado inicial, Sim, né? E aí, indiscutivelmente, a diretoria não se isenta de responsabilidade, mas o sucesso foi dentro do campo. A gente não joga, né? Mas quando nós formatamos esse plantel, era todo mundo elogiando que o Remo ia passar por cima de todo mundo, mas infelizmente na prática não aconteceu isso, né? E graças a Deus, a coisa, no meio do caminho nós tivemos algumas mudanças, e essas mudanças contribuíram para que a gente pudesse, no final, estar comemorando esse acesso. Aí a pergunta que não quer calar. Em algum momento você temeu por um insucesso no meio desse caminho? Até porque eu sei que você teve problemas pessoais, familiares, a gente sabe disso, e eu prefiro a gente nem tocar nesse assunto. Graças a Deus as coisas vão caminhando, né, positivamente, mas você temeu por algum momento que isso pudesse acontecer, né? Olha, Tomás, se eu dissesse porque o futebol não é ciência exata, né? Exatamente. Mas eu, graças a Deus, tenho 2 vice-presidentes atuantes que colaboraram nesse momento de problema de saúde, tanto o meu quanto da minha mãe, eles estiveram juntos para nos ajudar. E, indiscutivelmente, a coisa, em determinado momento, nós pensamos que podia acontecer o pior, né? Logicamente, mas sempre convicto do que o direcionamento, o trabalho, o planejamento foi feito de maneira acertada. O problema é que o resultado não estava vindo. E, de repente, a coisa mudou e aconteceu o que nós esperávamos, que foi o grande objetivo da nossa administração, da nossa diretoria, que era o acesso. Bom, na virada de chave, a gente tem o Catalá, tem o Morínigo. Vamos fazer o seguinte, passa a régua e a gente venha a partir do Rodrigo Santana, que, na verdade, seria uma aposta, né? Primeiro, a contratação do Papelinho, que foi o grande filão da coisa. Olha, vamos pensar grande, Isso. Um cara que é vencedor, um cara que vem de... E foi todo mundo elogiou demais. Sim, né? Era o sonho de consumo, vamos dizer. Exatamente. E aí você contrata o Rodrigo Santana, que está fora do mercado, um cara que tinha feito alguns trabalhos interessantes, montou o Atlético, que subiu junto com o Remo também, na outra chave, foi adversário do Remo, difícil, inclusive, né? Mas era uma aposta que acabou dando certo. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho atrás, quando na saída do Catalá para o Mourinho, o Rodrigo me foi apontado, entendeu? Eu cheguei a fazer alguns contatos, não diretamente com eles,
mas com pessoas que já tinham trabalhado com ele, entendeu? Inclusive com o próprio Atlético. E o dirigente do Atlético, inclusive, elogiou muito o trabalho do Rodrigo, mas disse que eu teria uma dificuldade muito grande em trazê-lo para Belém, porque ele é muito ligado à família, então ele tinha esse problema de deixar a família... logística, exatamente, né? Exatamente. E aí, naquela ocasião, eu fiquei com aquelas informações na cabeça, mas quando eu voltei para discutir com meus pares, a conversa com o Mourinho já tinha avançado muito, e aí ficou meio impossível de a gente voltar atrás e partir para um outro caminho, que seria o Rodrigo. E aí, coincidentemente, depois da saída do Mourinho, não vou dizer que ele foi o primeiro, não, nós tivemos alguns contatos com outros técnicos, mas o nome dele veio logo depois, em consenso comigo, com o Milton, com o Glauber, que poderia ser uma aposta, mas que nós estávamos fechados e convictos que a coisa podia dar certo, e deu. Tonhão, direto e reto. Temporada 2025 não para, o planejamento já começou, óbvio que é um trabalho em conjunto da diretoria, comissão técnica. O Rodrigo Santana não foi anunciado oficialmente, mas a gente sabe que ele está acertado com o Remo para começar o trabalho no início de dezembro. Pré-temporada em Barcarena está sendo... Está sabendo mais do que eu. Não, foi anunciado aí que o Papelista teria ido a Barcarena. Eu vou me guiando pelo que o Cacheado também anuncia na rádio, né? Pô, se o setorista está dando notícia, é porque alguma coisa está acontecendo. Bom, Os jogadores que não interessam estão negociando a saída, porque era uma coisa de contrato, acabou o campeonato, acabou o contrato, acabou o campeonato, acabou o contrato. Mas existem aqueles que interessam. Direto e reto. É 30% mais ou menos o percentual daqueles que vão continuar? Não foge muito disso. Mas eu te diria o seguinte, nós estamos rescindindo o contrato com todos. Aqueles que ainda nós temos interesse em ficar e aqueles que não vão ficar. Mesmo aqueles que têm cláusula contratual? Não, aqueles que têm cláusula contratual automática de renovação. Ítalo e Pavani. Ítalo e Pavani, exatamente. Esses continuam? Em tese sim. Em tese sim, né? Estão valorizados? Sim. Jaderson? Também. O Jaderson... Eu vou perguntar e você diz assim, tá? Fica ou não? Lígia? Não sei. Sávio? Não sei. Raimar? Não sei. Diogo Batista é difícil, né? É difícil. Vou dizer o que é mais difícil, né? O Diogo Batista é do Curitiba, né? Porque o Curitiba ele foi muito esperto, porque ele renovou o contrato dele logo um mês depois dele ter sido emprestado, né? Nós íamos dar um ele bote. Sentiu que eles iam perder o jogo. Porque foi uma contratação muito pontual, né? Foi. Eles foram mais ligeiros do que a gente. A gente ia dar um bote. Mas eu tenho a esperança que o Curitiba vá para a Série A e libere a gente. Acho difícil. Está complicada a situação. Legal, se for. Agora, essa Série B... Eu espero que se ele não liberar para o Remo, que ele jogue, entendeu? Vai ficar com o jogador lá parado, um jogador novo, de futuro, entendeu? A gente vai tentar trazer de volta. Mas eu sei que é um pouco difícil. O Pedro Vitor já foi, né? Parece que está acertando com... O Pedro Vitor tem contrato até novembro. Mas ele teria acertado com o futebol da Coreia. Existe um interesse de um futebol coreano, né? Inclusive, eles vieram assistir um jogo do Pedro Vitor, e foi aquele que ele fez 2 gols. Então, ele saiu com uma cotação lá em cima. Pô, tá com moral... Exatamente. Né? Mas não esquecendo que ele tem um passe vinculado ao Fortaleza. Eu fiz eu estava fazendo aqui uma busca, né, com relação ao Rodrigo Santana e critérios que o Remo vai adotar para contratar. Você sabe que a Série B do ano que vem ela promete ser assim uma visibilidade, pelo jeito poderemos ter Fluminense e Remo, que você não gostaria muito de ter, mas o coração o coração é azul. Mas pode ter um Corinthians, né? Pode ter um Cuiabá de volta, o Atlético Goianiense, né? Times que estão aí brigando para não cair da Série A. Eu diria que a nossa torcida não está preocupada com os adversários. Ela quer, onde o Remo estiver, ela vai estar lá. Né? Exatamente. Aí, o lema é assim, jogadores que têm
vivência de acesso à Série B, perfil, né? Esse Jogadores contratados. perfil nós adotamos este ano, tá? Sim, ambição, comprometimento, espírito de equipe, rápida recuperação física de um jogo para o outro, capacidade técnica e emocional e assimilar a função no sistema de jogo. Até porque o Rodrigo, conversando comigo semana passada, disse: o sistema desse ano foi uma coisa, o ano que vem pode ser diferente. Sim. Até porque depende muito da característica dos jogadores que vão ser contratados. Sim. O que o Remo planeja? O que o Remo já começou a trabalhar em cima disso? Na verdade, a gente tem conversado com o Rodrigo e em cima disso, se a gente conseguir o plantel todo com esse perfil, seria melhor de tudo, né? Mas, logicamente, que a gente pode ter erros. Né? Não tem como acertar 100%, né? Mas a gente vai procurar minimizar esses erros e trabalhar no sentido de trazer jogadores com esse perfil. A gente está, primeiro, tentando fechar logo essa situação do Rodrigo para a gente possa fazer dar um passo maior. Não, sinceramente, ainda não houve acerto? Não, já houve conversa, já houve acerto. Falta um pouquinho de detalhe. São detalhes, mas que você acha que isso vai ser resolvido? Eu acho que da parte do Clube do Remo já está tudo resolvido. Falta só ele dizer o ok. Exatamente. É uma questão de... Até porque ele se identificou muito, né? Ele ficou muito encantado com tudo que ele viu aqui, o que ele viveu aqui. Embora ele tenha trabalhado com o time de massa, como no Atlético Mineiro, e teve quase início de trabalho no Corinthians, mas eu acho que ele, com essa torcida nossa, ele não tinha trabalhado, não. Ele realmente ficou muito... Ele falou para mim na entrevista mexido, dele. Ficou até muitas vezes emocionado com a festa, com o incentivo, com a manifestação e com o apoio da nossa torcida. Agora, esses jogadores, óbvio que o Remo, por exemplo, trouxe um Rafael Castro, que é outro jogador que de repente pode continuar. Veio da Série D e encaixou bem no time, né? A visibilidade da B e da A, óbvio, que é o direcionamento que a comissão técnica deve estar... Já começou, existem contatos, até porque se você for deixar para fazer depois, pode não conseguir, né? A gente tem uma núcleo de análise de desempenho que tem de mercado também. Exatamente. Ela trabalhou e ela foi muito importante nesse trabalho junto com o Rodrigo, né? Então, o trabalho não parou, continuou. Esses profissionais lá não vão ter sossego agora. Porque, agora que eles têm que trabalhar mesmo. Exatamente. Mas vai ser mais ou menos em cima, esperamos que até no meados de novembro a gente já tenha pelo menos, pode até não iniciar, mas pelo menos uma grande parte desses jogadores já contactados. Quantos jogadores? Esses jogadores, eu já disse outro dia numa entrevista, que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque jogador da Série B, Série A, só em janeiro. Só em janeiro. A gente pode tentar conversar. Mas você vai ter que começar a trabalhar em dezembro. Nós ganhamos o acesso, tivemos o acesso num dia, no outro dia a gente já estava trabalhando no sentido de conseguir já formar esse plantel que a gente espera que faça um grande campeonato paranaense, um grande Copa Verde. Copa do Brasil. Copa do Brasil, que, na minha opinião, é o campeonato mais rentável que existe. Principalmente se a gente for bem na competição. Né? E esse ano o Remo precisou muito, né, cara? O Remo precisou demais e deu um prejuízo financeiro muito grande. Muito grande. Sabe? Muito grande. Principalmente pela circunstância que foi. Então, atrapalhou o nosso planejamento naquele momento, sabe? Essa saída precoce atrapalhou em muito o que a gente pretendia fazer. Mas conseguimos. Com relação ao CT, Tonhão, você sabe que Série B e Série A exige um CT para não usar o campo que joga. O Remo vai treinar no Baianão e jogar no Mangueirão ou o projeto do CT está em evidência? Não, o projeto do CT, nós pretendemos a gente dar uma melhor estrutura para o CT, inclusive melhorar acabar o terceiro campo, né? Melhorar o campo que está sendo utilizado hoje, que ontem eu tive uma imagem um pouco negativa. Mas existe a possibilidade, devido a gente tem uma conversa muito adiantada para a gente fazer aquela área de camarote lá no Baianão. Sim, eu ia te perguntar sobre isso também. Isso aí, essa obra vai durar mais ou menos uns 6 a 7 meses. Então a possibilidade de a gente só treinar no Baianão e jogar no Mangueirão é muito grande. Então existe essa possibilidade. Existe. Né?
Existe um interesse de uma empresa Existe. O projeto... Agora a coisa mudou, né? Ela esteve bem perto, mas aí o Remo começou a patinar e aí os colaboradores, os amigos se afastam um pouco. Meteram logo o pé no freio, né? Mas agora tiraram o pé do freio e meteram no acelerador. Mas é normal isso, né? O futebol ele é resultado, né? Infelizmente, o futebol você vive de resultado, né? E a base... A base, o meu lema na base é o seguinte, Tomás. O meu lema da base não é ganhar título, é revelar jogadores, sabe? Infelizmente, se você prestar atenção, ultimamente a gente não tem tido muito sucesso nessas revelações, né? Tivemos um Filipinho, que infelizmente começou bem, depois se machucou depois da contusão não voltou bem. Esse rapaz que fez o gol ontem, que está aí na mídia, está passando um gol de bicicleta, um jogador da subida. Esse jogador já tem contrato no clube, entendeu? A gente tem um... Como é o nome dele, Diogo? É Filipinho também. É Filipinho também? Filipinho. Então, o Diogo está ali sentadinho. Aliás, o Milton Campos também está aqui, está todo mundo assistindo aqui ao vivo e depois vai conferir lá no canal. Então, a tendência é que a gente possa revelar jogadores, sabe? O título é secundário para nós, em termos de base, né? Até porque eu perguntei sobre isso para o Rodrigo, ele disse o seguinte, os que estavam tiveram oportunidade, tiveram chance. Este ano, Tomás, vamos lá. Tivemos o Henrique, o Jonilson, Henrique, o Cadu, o próprio Ricardinho, né? Lamentavelmente. O Ricardinho, Filipinho, o Canu, e teve mais um. O Guti. Que continua. Continua. Esses jogadores, a maioria vão ser emprestados ou vão ser reaproveitados? Já existem algumas conversas aí no torno de empréstimo de alguns jogadores, né? Mas a gente também quer emprestar jogador para time que possa projetar esses jogadores. Não é só emprestar, né? Entendeu? Exatamente. Paulinho Coroá, por exemplo, tem contrato até o final do ano. O Paulinho Coroá, tem vários clubes paulistas com interesse no Paulinho Coroá. Tá, então... Mas ele não serve para o Remo? Não, eu não estou dizendo que ele vai ter que ser, claro que ele serve, se ele tem contrato com o Remo. Agora, quem escala é o treinador. Então, vamos ver, vamos esperar. Se tiver uma boa proposta para o Paulinho, se tiver uma boa proposta para o clube, quem sabe? Vamos ver. Quantos jogadores nessa primeira etapa o Remo pretende contratar, Tonhão? Mano, nós vamos ter uma competição pesada esse ano, 2025. Você não pode contratar 2 times, né? Então você tem que contratar para começar a temporada um time e depois pontualmente indo ajustando. Na verdade, nós vamos começar com um time inteiro. 10 a 12, né? Exatamente. Porque a gente tem que ter pelo menos 2 jogadores para cada posição. 22 jogadores. Né? Porque é uma competição longa, né? Que vai ter 3 jogos na semana, então a gente tem que ter plantel. E tem um problema da janela, que este ano a gente não enfrentou, a gente vai enfrentar esse ano, né? Aí na Série A e Série B existe isso. E aí a gente vai ter que ter todo esse cuidado para que a gente... Porque se você não acerta nessa primeira janela, aí você vai ter que esperar o mês de julho para poder tentar. E aí em julho o negócio já está meio caminho andado. Pois né? E essa primeira, se não me engano, vai até março, né? Até março. Então a gente vai ter que... A de julho vai ser só para um ajuste pontuais. Esperamos que seja assim. Até porque espera-se, e a gente fala isso, aliás, eu torço muito para que o Paysandu fique na Série B, para que a gente tenha repar na Série B, para que o futebol do Pará possa ter essa visibilidade. Temos estádio, temos torcida e precisamos ter equipes à altura da torcida que temos, né, Tonhão? Independente de camisa, estou falando aqui. Com certeza. E um ano de COP para o Estado, que vai ser muito legal. Né? Quem ganha é o Estado, é o município. E o ano de 2025 vai ser um ano de muita movimentação. Que o diga o governador Helder Barbalho, que a gente sabe que é torcedor azulino, mas hoje está vestido bicolor para que o Paysandu se mantenha na Série B. Eu não sei se ele está vestido bicolor, eu acho que duvido muito. Mas ele está torcendo. Ele está torcendo pelo sucesso do Paysandu, porque é o sucesso do futebol paraense. O que foi fundamental nessa subida, Tonhão? Depois de todos os problemas que o Remo enfrentou nas últimas temporadas, nem se classificando, depois de uma queda
terrível, né? Quando subiu e caiu no mesmo ano, 2 anos seguidos sem conseguir se classificar. Eu diria o seguinte, várias etapas. Eu acho que, acima de tudo, foi a união da nossa diretoria, principalmente eu, Milton e Glauber, né? Depois de Conseguir agregar de uma forma geral? Eu estou falando externamente, né? Tá. Depois que o Remo voltou a vencer, os colaboradores voltaram, né? E aí deram uma injeção de ânimo no plantel, entendeu? E, acima de tudo, a liderança, o espírito de união que o Rodrigo pregou com esse jogador. Ele levantou a autoestima desses caras. E foi uma das coisas que ele detectou quando ele viu o time jogando lá em Recife. Ele falou que era um time destroçado emocionalmente. Ele veio no ônibus e sentiu que o ônibus, todo mundo apático, sem nenhuma... A gente está acostumado com o jogador com aquele som de pagode, esse negócio, não existiu isso. E a vitória diante do Sampaio Corrêa acabou mudando toda a história, né? Isso, mas ainda a do Caxias, né? Não, estou dizendo assim, a partir dali houveram outros jogos importantes, como ele citou o do Caxias, o CSA, né? Aquela vitória. E mesmo a derrota que ele teve, que foi contra o São Bernardo, foi de uma maneira injusta. Foi quando teve um jogo... Dilúvio lá. Tivemos um jogador expulso injustamente. E os jogadores chegaram no vestiário dizendo o seguinte, pô, nós perdemos para esses caras que são líderes. Né? Aí ele falou assim, aí ele sentiu, porra, esses caras querem. Então, a partir daquele momento, houve Era visível, realmente, a união desse plantel, a vontade que eles tinham de ter... E a contratação que ele... Os jogadores que ele indicou, que puderam vir... foram bem encaixadas também, né? E tomara que aconteça agora em 2025. Na verdade, ele trouxe... Não foi bem ele, né? O Diogo Batista já estava aí praticamente acalmado por Papeguinho. Aí teve o Rafael Castro. Aí veio o Sávio. Sávio foi um pedido dele. Aí o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves também. Interessa ficar? Interessa, mas ele pertence ao Cascavel. Né? E o Adson. Não, o Adson não. Batista. Não, o Bruno Silva. Não, Bruno Silva e o Ponteirinho lá. Não, que estava, veio do Amazonas, rapaz. O Robert. Robert. Bruno Silva também pediu. O Bruno Silva tem uma participação. O Robert já chegou no final. Espaço, né? E ele estava meio parado, entendeu? Ele tinha um jogador de uma velocidade muito grande, mas estava meio travado aqui, entendeu? Mas deu a sua parcela de colaboração. E acho que o Bruno Silva foi de uma importância muito grande. E a gente relutou um pouco de trazê-lo, até pela idade dele. Mas o Remo precisava de uma liderança, precisava de uma liderança e ele conseguiu encaixar legal ali, né? Muito embora em cada jogo era um cartão amarelo, mas ele deu conta do recado. Essa é uma característica dele, o estilo dele. Sim, até porque na posição dele, dificilmente o cara não pega cartão, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, todos foram importantes para esse grande acesso. Tonhão, muito legal a gente bater esse papo, falar. Lógico que muitas coisas vão acontecer ainda, existe um resto de ano. Lógico que a diretoria trabalha com o pé no chão para que os erros possam ser o mínimo possível. Sim. Não adianta você chegar aqui, eu vou prometer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas uma coisa eu tenho certeza, pela consciência e por tudo que o Remo já passou, como o treme porque a gente fica mexendo na mesa e o tripé fica balançando ali, parece que a gente está numa barca, né? Está atravessando a Bahia, mas não é não. Legal. É que o Remo possa fazer competições, disputando as competições, até porque, com todos os problemas que teve, o Remo foi bem na Copa Verde, o Remo chegou na final do Paraense, disputando de igual com o Paysandu. Isso que eu ia fazer a colocação. E disputou a Série C desacreditado e depois no final deu a volta por cima. Na verdade, o ponto negativo foi a desclassificação na Copa do Brasil. Foi o grande fiasco. Mas eu te diria o seguinte, quando nós fizemos 4 partidas contra o nosso tradicional adversário. Na minha visão, nós fomos pelo menos em 3 bem superiores aí. Mas a bola não quis entrar, o Ribamar não quis lutar. Enfim, aconteceu isso. Aí, logo depois, veio o Mourinho. Não, já era com o Mourinho. Mas logo depois foi o início da Série C. Aí 3 derrotas, aí o torcedor se lembra do passado, do ano passado, que foram 4. E aí começou realmente a pressão. Mas, felizmente,
a tempo nós mudamos o rumo da nossa... Qual é a cara do Remo para 2025? Acordo sempre de vencedor de acesso. O Remo tem que pensar grande e isso que nós vamos fazer pode até não acontecer, mas não vai ser por falta de empenho e de trabalho da nossa diretoria em formar um grande plantel que vise a conquista do acesso para a Série A. Antônio Carlos Grande abraço. Teixeira. Né? Primeiro e único. Qualquer semelhança é mera coincidência. Coincidência, né? Mas uma amizade de bota ano nisso aí, né? Boa. Galera, foi um prazer estar aqui com o Tonhão, conversando, falando um pouquinho desse Remo, do que virá por aí, um 2025 altamente promissor, e a gente torce para que o futebol do Pará esteja cada vez mais forte. Valeu? Muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí, que é importante para a gente valorizar o canal. E se você não está inscrito, gostou da entrevista? Deixe seu comentário, interaja conosco. E aquele abraço, muito obrigado pela companhia. E amanhã tem mais aqui no Tomazão TV. Abraço.